Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós começarmos as nossas reflexões, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar em uma prece para que nós nos preparemos interiormente e também o nosso ambiente. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, de misericórdia, de bondade, e a Jesus, o nosso irmão maior, para agradecer por esses momentos de estudo e de aprendizagem. E pedir a eles que nos ajudem com as intuições, com os esclarecimentos, de maneira que o estudo que vamos fazer possa ser assimilado pela nossa alma e colocado em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus e os bons espíritos que sempre estão conosco. Bem, hoje a nossa reflexão vai ser em torno do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título que Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita, deu para esse capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. Então, para nós começarmos esse estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas observações que eu tirei de um livro muito interessante que se chama Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre, que é da Dona Terezinha Oliveira. Ela foi uma grande trabalhadora da nossa casa. E logo nos primeiros capítulos, a Dona Terezinha, ela diz pra gente assim, olha aqui, a doutrina que Jesus revelou para a humanidade, ela se consistia em muitos princípios básicos. E esses princípios básicos, eles foram insistentemente reafirmados nas falas de Jesus. Então, com muita frequência, Jesus ele estimulava os seus ouvintes a ir em busca da conquista da vida eterna. E quando ele falava dessa vida eterna, na verdade, ele estava fazendo referência não apenas à imortalidade, mas ele estava, sim, chamando a nossa atenção para a existência do eu que existe em nós. Então, veja, talvez olhando para nós pensemos que nós somos um corpo, mas não é verdade. Na verdade, nós somos um espírito, aliás, um espírito imortal, que utiliza o corpo físico para as atividades aqui, né? Para essas experiências junto à matéria. Então, esse espírito, né, que somos nós, ele tem aí toda a possibilidade de desenvolver as faculdades espirituais que nós trazemos, né? E que na verdade, a nossa grande meta a ser alcançada por todo um esforço consciente e perseverante que todos nós precisamos fazer. Um outro ponto importante também é que Jesus ele sempre aludia isso reiteradamente ao reino dos céus. E quando ele se referia ao reino dos céus, na verdade, ele estava nos explicando sobre a realidade da vida no plano espiritual. Então, olha só, né? A gente fala no plano espiritual. Espiritual. Um termo, assim, desconhecido de muitos. Por ser invisível, por ser impalpável, mas que existe e é real. Jesus também, ele, na sua divulgação, nos seus esclarecimentos, Jesus também nos apresentou Deus como o Senhor de grande poder, de perfeita justiça, mas que também é um Pai amoroso, um Pai compassivo. E nós não podemos esquecer que Jesus a todo momento convidava as pessoas para viverem dentro das leis de Deus. Ele convidava as pessoas ao cumprimento das leis divinas. E por que ele fazia isso? Para que todos nós pudéssemos estar bem aqui nesse mundo material
e bem no plano espiritual, quando nós retornarmos para a espiritualidade. E como que Jesus fazia para atrair as pessoas e fazer com que elas se interessassem pelos seus ensinos e seguissem os seus ensinos? Jesus, ele atraía as pessoas principalmente com os fenômenos que ele praticava. Então, por exemplo, as curas, né? As curas atraíam muitas pessoas para junto de Jesus. Elas vinham em busca da cura para o corpo físico, né? Muitas vezes, mas também vinham em busca da cura para os desequilíbrios espirituais que muitas traziam, né? E Jesus ajudava a todos. Mas Jesus também, ele chamava muita atenção das pessoas com a sua linguagem poética e comovedora, que esclarecia e ao mesmo tempo fortalecia a todos na fé. Então era muito comum em seus discursos o mestre recorrer às parábolas, que é um método de ensino. Então ele recorria a essas histórias singelas, comparativas, que continham sob forma alegórica verdades importantes e acabava no final concluindo por uma forma de conduta, né? Tinha ali uma conclusão moralizante. E por que nós estamos comentando tudo isso? É porque no capítulo que nós vamos refletir do Evangelho agora, hoje, Allan Kardec, ele começa selecionando do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, nos itens de 1 a 6, uma parábola. Uma parábola que foi contada por Jesus e que é conhecida pelo título de Os Trabalhadores da Última Hora. E o que fala essa parábola? Então, nessa parábola, Jesus começa dizendo assim, olha, que o reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã. Olha, ele sai bem cedinho, logo às 7 horas da manhã. E ele sai por quê? Ele sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E encontrando esses trabalhadores, ele vai combinar com eles que iria pagar 1 denário a cada um por dia. E combinado isso, ele mandou os trabalhadores para a sua vinha, que é aquele local onde tinha aqueles arbustos, né? Que era aquela plantação onde esses arbustos iriam fornecer a uva, né? Então ele levou esse grupo para o trabalho lá na vinha, mas quando foi por volta das 9 horas da manhã, ele voltou novamente naquela praça. E ele viu ali outras pessoas que se conservavam sem fazer coisa alguma. E aí ele disse para essas pessoas: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E esses trabalhadores foram. Só que quando foi por volta do meio-dia e depois também por volta das 15 horas, ele repetiu essa ida até a praça e fez a mesma coisa. E quando foi mais ou menos por volta das 17 horas, ele voltou lá na praça. E ele viu que ali ainda tinham pessoas que não tinham sido contratadas. E aí ele perguntou para essas pessoas: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E essas pessoas responderam: é que ninguém nos assalariou. E aí esse senhor da vinha disse para esses trabalhadores: ide vós também para a minha vinha. Então olha só que interessante essa colocação que Jesus fez. Porque às 17 horas, faltava contratar as pessoas às 17 horas, significava que faltava mais 1 hora apenas para acabar o dia de trabalho. Porque para os judeus, o dia de trabalho começava logo cedinho, às 6 da manhã, e terminava às 18 horas.
né? Então tinha 1 hora só de trabalho. Mas aqueles trabalhadores aceitaram o convite e foram. Ao cair da tarde de Jesus, o dono da vinha chamou o encarregado que cuidava dos empregados e disse para ele: chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros. E aproximando então os que haviam chegado às 17 horas, eles receberam um denário também, cada um pelo trabalho realizado. E da mesma forma, o empregado ali, o responsável pelos trabalhadores, pagou os que chegaram às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Todo mundo recebeu um denário. Vindo ao seu turno de Jesus, os que tinham sido contratados na primeira hora, logo às 7 horas da manhã, eles julgaram que iam receber mais. Porém, eles receberam apenas um denário cada um. E ao receberem o valor, eles se queixaram ao pai de família, dizendo assim: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, eu não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E aí Jesus conclui a parábola dizendo assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, olha só, né? Se a gente quisesse resumir aí a parábola, né? A gente podia dizer assim, olha que essa parábola, ela está falando de um senhor que contrata trabalhadores em diferentes horários, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, no final da tarde. E quando eles aceitam trabalhar e realizam o trabalho, ao pagar, todos recebem o mesmo valor. E que isso acaba causando uma estranheza e até uma indignação daqueles que começaram mais cedo. E aí o senhor, o dono ali da vinha, explica que ele não está sendo injusto, porque cada um recebeu o que foi combinado e que ele tem direito de ser generoso e pagar todo mundo igual, né? É isso que Jesus falou nessa parábola. Agora, ela é uma história alegórica, como nós dissemos. Então, nós precisamos tirar o sentido moral dela. E na visão da doutrina espírita, essa parábola, né, dos trabalhadores da última hora, que foi registrada pelo evangelista Mateus, ela é compreendida de uma forma mais ampla. Ela vai além do sentido literal de pagamento em dinheiro. Essa parábola, ela está associada ao progresso espiritual da humanidade. Então, ela tem todo um entendimento que nós podemos tirar segundo a visão da doutrina espírita. E Allan Kardec, quando ele vai explicar essa parábola, ele comenta que toda a pesquisa, todo o estudo dessa parábola, ela está contida nesse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele explica que essa parábola, ela está profundamente ligada ao chamado que Deus faz a todos nós, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, né? E que acontece aí em momentos diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a respeito desses trabalhadores. Porque, veja, esses trabalhadores, eles representam aqueles que aceitam servir na obra do bem. Seja na tarefa de divulgação do Evangelho, ou no trabalho que nós precisamos fazer em nós mesmos para podermos nos reformar
nos melhorarmos, né? É um trabalho importante que precisa ser feito. E representam também esses trabalhadores que se dedicam em prol da humanidade. Então, podem ser pessoas que despertam cedo na vida para as verdades espirituais, como os trabalhadores da primeira hora, ou pessoas que só despertam mais tarde, talvez até no fim da existência, que são os da última hora. E como nós percebemos pela história narrada por Jesus, o chamado ele acontece em momentos diferentes. Por quê? Porque nem todos encarnam com a mesma maturidade espiritual. Alguns necessitam de muitas experiências antes de compreender e aceitar a tarefa de amor, de serviço, né? Então veja, Deus, pela lei da reencarnação, ele oferece inúmeras oportunidades para todos, né? Cedo ou tarde, né? Para que eles atendam aí ao chamado. Outro ponto importante é essa questão do salário ser igual, né? Porque o pagamento para quem realiza esse trabalho, né, junto à humanidade, ele não é o dinheiro, ele é uma recompensa espiritual. Então, essa recompensa espiritual, ela está relacionada à alegria de servir, à paz da consciência e à entrada no reino dos céus. Quer dizer, a nossa alegria e a nossa satisfação de termos cumprido com a nossa obrigação quando retornarmos para o plano espiritual. Né? Então, todos os que aceitam o convite com sinceridade, independentemente de quando o fazem, receberão a mesma dádiva essencial, que é o quê? É a nossa evolução, é o nosso progresso pelo amor e pelo trabalho no bem. Então, isso significa que todos isso não significa, eu quero dizer, que todos estejam no mesmo grau de evolução. Não, né? Mas que pela parábola, Jesus nos mostra que todos são acolhidos igualmente na misericórdia divina. Essa parábola, então, segundo a nossa doutrina, ela deixa uma lição moral, né? Primeiro é que nunca é tarde para começar a fazer o bem. Né? Isso fica bem claro na parábola. Segundo, é que Deus valoriza a decisão e a dedicação sincera, não apenas o tempo de serviço, né? E, em terceiro lugar, que nós devemos evitar o orgulho e a comparação com os outros. Então, quem chegou antes não é mais merecedor por ter começado cedo, porque cada um tem o seu próprio caminho e o momento certo para despertar, né? Então, Allan Kardec, depois que ele faz toda essa explicação aí da parábola na visão da doutrina espírita, ele coloca algumas mensagens ditadas por espíritos desencarnados. E uma delas, e são mensagens que normalmente ele recebeu de vários lugares da França ou mesmo de outros países. E essa que ele colocou é assinada pelo espírito Constantino, que se identifica como um espírito protetor. Allan Kardec recebeu essa mensagem no ano de 1863, na cidade de Bordeaux. E esse espírito, ele fala pra gente assim, olha aqui, ele traz uma visão diferente, né, de outros trabalhadores, né? Ele fala assim que o trabalhador da última hora, ele tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade e a sua disposição o tenha feito aproveitar ao máximo aquele tempo. E que o seu retardamento, né, o motivo dele chegar mais tarde ali para começar o trabalho, não tenha sido fruto da preguiça ou da má vontade.
Então ele tem direito ao salário porque desde muito cedo, de cedinho, ele esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa trabalhadora. O que faltava para ele era a oportunidade do trabalho, né? Agora, se ele, diz o espírito Constantino, se ele houvesse se negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se ele tivesse dito assim, tenhamos paciência porque o repouso é agradável, ou vamos deixar para amanhã porque quanto mais tarde melhor, esse espírito fala assim, ele não ia receber o salário do trabalhador, né? Mas sim, ele fala, o salário da preguiça, né? Ele traz também para a gente refletir sobre um outro tipo de pessoa, que ele fala que são pessoas que não se conservam inativas, não, mas elas empregam as horas para praticar atos culposos, como por exemplo, blasfemar de Deus, usar o tempo para prejudicar outras pessoas. E aí ele pergunta, será que o Senhor teria pago salário igual aos dos primeiros? Ele fala não, porque o Senhor iria dizer para essas pessoas, não tenho trabalho para te dar, porque você está desperdiçando o seu tempo. Então vai, recomeça, aprende e quando você se achar mais bem disposto, vem e poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Então, é uma visão diferente que ele traz para a gente, né? Mostrando que esse trabalhador que Jesus está referindo, que recebeu esse salário completo, né, o salário justo, ele é um trabalhador responsável, né, dedicado, né? Por isso que ele recebeu. Esse espírito, ele também fala para nós, os adeptos da doutrina espírita e para os trabalhadores da seara. Ele fala assim, olha, bons espíritas, vocês é que são os trabalhadores da última hora. E todos vieram quando foram chamados. Um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. E vieram para a reencarnação. Então ele fala assim, ó, há muitos séculos e séculos o Senhor espera todos vocês para a sua vinda, sem que vocês quisessem penetrar nela. Então, empreguem bem a hora que resta para vocês aqui nessa existência. Não esqueçam nunca que a vossa existência, ele diz, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então olha que bonito, né? Aproveitar o tempo, né, que a gente tem aí. E acho que a gente pode, então, ir passando para a nossa conclusão. E para a nossa conclusão, nós vemos que essa parábola, ela tem aplicação prática para os dias de hoje. Ela não é só uma história contada há mais de 2000 anos por Jesus. Não, porque essa parábola, ela nos ajuda a refletir sobre pontos importantes e nos convida a não desanimar se nós ainda não conseguimos mudar a gente mesmo, né? Tanto quanto nós gostaríamos, mas que é importante que a gente saiba que cada esforço sincero, ele é válido. Ela também nos convida a aceitar todos aqueles que chegam agora para esse caminho da fé ou para realizar um trabalho no bem, né? E que nós não julguemos essas pessoas pelo passado ou pela demora, né? Nos convida a isso. E também nos convida a aproveitar o tempo presente, porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos para trabalhar na melhoria espiritual nossa
né? E das pessoas com quem convivemos, né? Então, são convites importantes. E para concluir, eu gostaria de utilizar um trecho pequenino de uma outra mensagem que Allan Kardec colocou nesse capítulo, e é do Espírito de Verdade. É uma mensagem que Allan Kardec recebeu no ano de 1862, na cidade de Paris. E esse Espírito, num trechinho da mensagem dele, ele diz assim, olha, felizes os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes silenciar aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de não causar dano para a obra. Então, olha só, né, um convite importante também. Trabalhemos, ajudemos Deus na tarefa de melhoria espiritual nossa e aí da humanidade. É essa reflexão que nós gostaríamos de deixar. E agora eu gostaria de convidá-los, né, para encerrar com a nossa vibração. Né, uma vibração por nós, mas também por aquelas pessoas que precisam. Então vamos nos preparar novamente, procurando uma sintonia com Deus, né, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e pedir a Deus, né, ele conversar com Deus dizendo assim, Senhor, ampara o nosso propósito de servir, que em teu nome e com o auxílio dos bons espíritos, nós possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Pai, há quem possa estar muito infeliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. Então, de toda a nossa alma nós te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Então vibremos. E quanto a nós, Senhor, ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocastes dentro de nós, dentro da nossa alma. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual e assim chegarmos à verdadeira felicidade. Vibremos por todos nós. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por esses momentos de vibrações em que pudemos nos doar e viver em clima espiritual tão belo e tão reconfortante. Que a paz, o amor e a luz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre.